Fala galera, beleza? Aqui é o professor Douglas Alcântara e hoje a gente vai falar um pouco sobre a notação científica. Notação científica, pessoal, é uma maneira que a gente utiliza para representar números, tá certo? Geralmente números que são ou muito grandes ou então muito pequenos. Bom, a notação científica, ela sempre vai ter que ficar nesse formatozinho. Um número, que a gente está representando pela letra A, vezes uma base 10 elevado a um expoente. Então, essa daqui é a maneira que a gente representa um número em notação científica. Temos aqui alguns detalhes. Quem são? O primeiro detalhe é que esse númerozinho A, ele tem que obrigatoriamente, gente, sempre estar entre 1 e 10, certo? Ele não pode fugir desse critério, ele não pode fugir dessa regra. Então, por exemplo, o número A, ele poderia ser 0,8? Não, ele não pode ser 0,8 porque ele é menor do que 1. Ele poderia ser 17? Não, não pode ser 17 porque é maior do que 10. Então, eles têm que sempre estar obrigatoriamente entre 1 e 10, tudo bem? E esse expoente, ele vai estar associado a um número de casas decimais que a gente vai ter que deslocar a vírgula para colocar o número em notação científica. Esse n, que é o meu expoente. Bom, quanto a esse lance do número de casas decimais, vou explicar para vocês já já daqui a pouco, tá bom? Mas, primeiramente, o número para estar em notação científica tem que estar desse jeitinho aqui, tudo bem? Então, primeiramente, vamos ver um exemplo com números aqui para a gente ver como é que coloca realmente em notação científica. O primeiro deles que a gente vai dar uma olhada vai ser o número, por exemplo, 21.000. Imagina o número 21.000. Quero colocar esse número em notação científica. Como é que a gente faz? Bom, primeiramente, para a gente pegar e colocar esse número em notação científica, é colocar o A, aparecer o A. O A é um número que está entre 1 e 10. Bom, para aparecer um número que está entre 1 e 10, uma das maneiras seria a gente dividir esse cara, por exemplo, por 10.000, tá? 10.000, professor? Se a gente pegar e dividir esse cara por 10.000, veja que o resultado vai dar quanto? 2,1. Faz aí, na calculadora, 21.000 por 10.000, 2,1 resultado, beleza? Agora veja que se eu apenas dividir por 10.000, eu vou estar alterando o resultado. Eu não posso apenas fazer isso. Então, se eu divido por 10.000, eu tenho que, ao mesmo tempo, também fazer o quê? Multiplicar por 10.000. Bem simples, né? Porque se eu multiplico e divido pelo mesmo número, eu praticamente não estou fazendo nenhuma alteração nele. Então, como é que ficaria aqui? 21.000 dividido por 10.000? 2,1. Opa, ele é maior do que 1 e é menor do que 10. Está dentro do meu critério. Agora, esse 10.000 que apareceu aqui, ó, que vai surgir para a gente, esse 10.000, veja que a gente pode pegar e colocar ele, por exemplo, como uma potência de 10, não podemos? Potência de 10 é muito simples porque a quantidade de zeros é exatamente o expoente. 10 elevado a 4, porque eu tenho 4 zeros. Prontinho, gente. Estamos com o número em notação científica. Percebam que 2,1 tá fazendo quem? O papel do A. O 10 elevado à quarta está fazendo o papel de 10 elevado a n. Olha só que legal, tá certo? Então, esse cara aqui, ó, já está em notação científica. Agora, professor, eu sempre preciso fazer esse negócio de ter que perceber quem é um número que eu vou ter que dividir para transformar em notação científica? Claro que não. A gente pode fazer uma maneira mais simples, que é a que eu vou mostrar para vocês agora. Essa daqui é só para explicar o motivo de ter aparecido esse 4 ali no expoente do 10. Mas olha só, se a gente pegar de novo o 21.000, a gente sabe que tem que colocar esse número em notação científica e obedecer o primeiro critério, que é o número estar entre 1 e 10. A única maneira é transformar esse número, por exemplo, para 2,1. A gente não consegue pensar em outra forma. Por exemplo, se eu colocar 0,21, não está obedecendo o critério, porque ele é menor do que 1. Se eu colocar 21,0, ele também não está obedecendo o critério porque ele é maior do que 10. Então, vejo que a única maneira realmente é a gente colocar 2,1. Agora, a gente vai multiplicar por 10 e quem é que vai ser o meu expoente? A gente tem que fazer a vírgula chegar até o 2, entre o 2 e o 1. Pessoal, onde é que está a bendita dessa vírgula aí que eu não estou vendo ela? Gente, quando a gente representa, por exemplo, um número 10,0, por exemplo, a gente pode, pelo fato de ser depois da vírgula 0, a gente pode muito bem eliminar essa vírgula e simplesmente representar o número por 10, tudo bem? Claro, né? A gente tem o lance aqui dos algarismos significativos, que é super importante,
E por isso que a gente não pode dizer que é exatamente a mesma coisa, 10,0 e o 10 simplesmente. Tudo bem. Mas para esse caso, vamos fingir que é a mesma coisa? Então vamos fingir que 21.000 é a mesma coisa que 21.000,0. Tudo bem? Aí o que que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai fazer simplesmente a seguinte coisa. Vamos fingir que a vírgula está aqui e vamos andar quantas casas? Uma, duas, três, quatro casas. Então, para a gente chegar no nosso objetivo, a gente vai ter que andar quatro casas decimais. E para onde, professor? Para a esquerda. Então, veja que quando a gente desloca essas quatro casas decimais, esse 4 ele vai ser justamente, pessoal, quem? Esse 4 vai ser justamente o nosso expoente da base 10. Então, pronto, está aqui o número em notação científica. 2,1 vezes 10 à quarta. Está todo mundo ali obedecendo o critério bonitinho. Beleza? Se o número tivesse expoente negativo, como é que ficaria? Vamos pegar um número. Vamos pegar, por exemplo, esse número que seria 0,0075. Pegando um paralelo aqui com o primeiro caso do 21.000, então a gente multiplicar esse cara por 1.000, beleza? Mas se eu multiplico por 1.000, eu tenho que ao mesmo tempo fazer o quê? Dividir por 1.000, né? A gente não pode fazer simplesmente a multiplicação. Como é que ficaria então aqui nesse caso? Ficaria 7,5, tudo bem? E tudo isso daqui, gente, dividido por quanto? Por 1.000. 1.000 é a mesma coisa que 10 à terceira, né? Em 3 zeros, então fica 10 à terceira. Porém, não é muito legal a gente trabalhar com esse 10 à terceira ali embaixo, tá? É mais legal a gente pegar esse expoente e colocar ele lá no numerador, colocar lá em cima. Existe uma propriedadezinha, que seria o seguinte. Quando a gente tem 1 sobre a elevado a m, esse a elevado a m, ele sobe lá para o numerador com o expoente trocado, com o sinal trocado, certo? Então, ó, se liga aqui nessa propriedadezinha da potenciação, certo? Toda vida que o número sobe, ele sobe com o sinal trocado. Não confunde e vai dizer que o sinal é negativo sempre. Não. Esse menos aqui que aparece significa que o sinal é oposto ao que ele estava lá embaixo, tá bom? Então, como é que vai ficar aqui? No caso, como é positivo, ele vai subir como? Vai ficar 7,5 vezes 10 elevado a menos 3. Veja que está todo mundo em notação científica, né? Olha só, 7,5 é menor do que 10 e é maior do que 1. Opa, tá ótimo. E aqui, vezes 10 elevado a menos 3. O menos 3 é o meu expoente. Ótimo, né? Vamos fazer a maneira mais simples, que seria como? 0,0075. Esse zero ficou estranho, né? Pronto. Como é que a gente transforma ele para notação científica? Veja que quando o número ele é decimal, é mais fácil porque eu já estou vendo a vírgula. Ela está aqui, né? Ó, ela está bem definida ali para mim. A única maneira que a gente tem de colocar, de remanejar essa vírgula é botando ela entre o 7 e o 5. Não tem outra opção. 7,5 vezes 10, deixa eu só ajeitar esse 5, vezes 10 elevado a um expoente. Quem seria o expoente? O número de casas decimais. Então, vai ser, ó, uma, duas, três casinhas. Então, a gente andou, a gente deslocou três casas decimais, mas veja que, ao contrário do primeiro exemplo, onde que a gente deslocou para a esquerda, agora a gente deslocou para a direita. Então, toda vida que a gente desloca a vírgula para a direita, gente, o sinal, o expoente vai ser negativo. Como foram três casas, então vai ficar menos 3. Beleza? Essas duas aqui são as maneiras que a gente coloca o número em notação científica. 2,1 vezes 10 à quarta e 7,5 vezes 10 a menos 3. Lembrando que quando a gente coloca essas vírgulas para a esquerda, o expoente é positivo. Quando coloca para a direita, menos 3, o expoente é negativo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.